Já sentiu como se o peso do mundo estivesse sobre teus ombros, porque uma decisão tua vai mudar tudo, pode mudar tudo, pode dar tudo certo, tudo errado, então se sente peso naquela decisão e tá tudo com você. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um devocional que eu fiz que vai abordar exatamente essa perspectiva que a gente tem do peso do mundo nas nossas costas. Vamos lá. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal e eu tô rindo, mas o assunto é muito sério. Vou falar pra vocês sobre essa questão de tomar decisões. Acho que é um pouco essa questão da responsabilidade humana, né, e da soberania divina. Mas eu queria falar pra vocês primeiro que nesse canal aqui você vai encontrar reflexões sobre o que eu tenho lido, o que eu tenho estudado, como que eu tenho me desenvolvido na leitura e aquela opinião sincera de gente que nem você, assim, que tá começando a ler, que tá começando a entender as coisas. Inclusive no final aqui eu vou falar pra vocês sobre uma dificuldade que eu tive com este devocional e que a gente vai difundindo aí, fazendo propaganda de vários livros, mas muitas vezes esses livros são um pouco mais difíceis, pelo menos para pessoas como eu, né, de entender. E hoje eu quero trazer para vocês um devocional que me pegou no começo, eu fiquei meio sem entender, e quando eu consegui estudar mais ele, aí sim eu percebi a riqueza e o descanso que eu pude encontrar nesse devocional. Esse devocional que eu tô falando pra vocês é o devocional do Lewis, Preparando-se para a Páscoa. Então, na verdade, não foi o Lewis que escreveu diretamente esse livro. Ele tem recortes de alguns estudos do Lewis, de artigos, de livros que ele escreveu, tanto de ficção quanto de teologia. E todo dia ele vai trazendo uma reflexão pra gente se preparar pra Quaresma, né? A gente que é cristão protestante, geralmente no Brasil não se fala muito de Quaresma, mas esse meio reformado agora que nós estamos estudando mais a liturgia da igreja, toda essa questão mais litúrgica e tal, a gente percebeu que realmente essa preparação desses 40 dias é uma prática cristã comum, né, como eu digo assim, a todos, e que com o tempo se perdeu, se distanciou, mas que é algo muito importante para que a gente tenha uma vivência real e profunda mesmo de cada data do ano, como quem vive de fato, devocionalmente, o ano inteiro para Cristo, sabe? E assim, eu quero um dia conseguir desenvolver todo o meu ano no ano litúrgico. Entretanto, como eu ainda não consigo, tenho tentado nesses momentos, como por exemplo o Natal, a Páscoa, já que nesses momentos a gente acaba trabalhando isso com as crianças. Eu tenho uma criança pequena, tenho uma jovem, uma adolescente jovem. Então, isso me chegou a trabalhar mais e quem sabe no futuro conseguir, se eu conseguir, vocês vão saber disso, fazer esse calendário litúrgico, né? Que é uma vida de devoção total mesmo, né? Não é que a gente pare o mundo todo, mas é que a gente começa a viver realmente em função da nossa fé e da nossa crença e em quem nós cremos, né? Em Jesus. Então a gente acaba sempre relembrando todos os dias alguma questão, algum fato durante o ano todo, intencionalmente, vamos dizer assim. Inclusive, assim, gente, esse devocional aqui, ele é para 40 dias, então ele serve para qualquer ano, tá? Não é só um ano específico. Então eu peguei um dia desse devocional, era, se não me engano, uma terça-feira, e o título era A Alegria de Gênesis. E ele ia falar de um trecho da trilogia que o Lewis escreveu. Eu lembro que até uma brincadeira que ele fez com o Tolkien, e ele acabou escrevendo a trilogia de Perelandra. E aí o personagem principal, ele se vê num novo mundo, tá? Um mundo, tipo um novo Éden, tá? Um novo Éden, assim, como se fosse o primeiro momento. E pelo que a gente entende no devocional, porque, por exemplo, eu não li essa trilogia, que esse mundo, esse novo Éden, dependia de uma decisão desse personagem principal. E aí, é claro que o Lewis vai trazer alguns exemplos, até anotei aqui, de como a gente se encontra, às vezes, em momentos que são cruciais para humanidade ou para nossa bolha, microbolha, né? Ele vai falar de Horácio na ponte, vai falar de Constantino na decisão de encarar a sua fé ali, né? De começar a definir a religião do império inteiro. Ele vai falar da própria Eva diante do fruto proibido. E a chave de tudo isso que ele quer mostrar, que o Luiz quer mostrar, porque quando a gente vê, a gente, em primeiro ponto, assim, quando a gente analisa, assim, muitos entendimentos de concepções, a gente fica pensando, tá, então o Lewis tá querendo dizer que a gente tem influência total sobre as coisas e que Deus não é soberano, sabe? Começa a vir umas ideias, mas é óbvio que a gente tá lendo errado. Por isso que eu digo pra vocês, se vocês sabem bem quem vocês estão lendo, e se vocês têm bem as suas disciplinas na cabeça, dificilmente você cai ciladas, porque a gente conhece o Lewis, a gente sabe como o Lewis pensa, a gente tem os nossos conceitos assim já mais estabelecidos, nós estudamos a Bíblia, estudamos as disciplinas espirituais, estudamos as doutrinas, então a gente sabe que não deveria se tratar disso. Então a gente, não, peraí, vou ter que estudar mais esse devocional pra ver do que ele tá falando, né? E aí ele vai dizer um negócio aqui, é uma frase assim, ó, que ele vai dizer que o universo foi feito de tal forma que ou nada ou alguma coisa importante deve depender de escolhas individuais. E se fosse nada, a vida não teria sentido. Mas se for alguma coisa, bom, então a gente é como uma pequena pedrinha que pode mudar então o destino de um rio,
por exemplo. Então, o que o Lewis quer trazer aqui é que esse personagem principal, ele tá trazendo aquele desespero, aquele sentimento terrível que a gente sente quando a gente sabe que algo muito grande, muito importante, ou pessoas que nós amamos, dependem das nossas escolhas. Então, a gente tem essa sensação de peso, de que a gente vai influenciar muito mais do que a gente gostaria de influenciar, por exemplo. Mas ele vai ter uma surpresa. Ele vai ver que esse medo, esse horror, essa até ansiedade, prematura, era algo desnecessário, uma vez que Deus não exige dele um plano perfeito. Deus não cobra dele que ele saiba de tudo e que todo o universo esteja na mão de uma decisão de um pobre homem. Ele vai entender que existe algo que é uma soberania misericordiosa, alegre e racional, ou seja, mesmo que a minha escolha tenha uma influência que aparentemente muito grande, dentro do meu contexto, Deus não cobra que nós saibamos de tudo e todo o peso está sobre nós. Existe uma soberania de Deus. E ele é bom, é misericordioso, e é ele quem tem controle de todas as coisas. Então, mesmo que as decisões estejam sobre nós em algum momento, realmente coisas importantes, ainda assim, Deus é soberano e tudo está no controle de Deus. E Deus não nos cobra um plano perfeito e nem nos exige que nós tomemos decisões sozinhos. E nem que nós soframos as consequências dessas decisões sozinhos. Nós não precisamos enfrentar todo o problema sozinhos. O que ele tá falando ali, representando aquele personagem, é como se Deus estivesse dizendo pra ele, faça apenas o seu melhor, aquilo que tu aprendeu, aquilo que tu sabe que deve ser feito, as decisões de acordo com aquilo que tu sabe que realmente é o melhor. Esteja presente na luta. A única coisa que o personagem precisa fazer é estar naquela luta ali e lutar, porque no mais, se vai dar certo, se não vai, se vai ser bom para os outros ou se não vai, isso aí já ultrapassa a sua dependência, entende? Então ele não precisa ter aquele anseio, sabe, de querer resolver o problema antes, ou de querer já ficar ansioso por enfrentar e saber que ele tem que resolver aquela questão naquele momento. Basta que ele esteja ali para lutar naquele momento e que ele faça o seu melhor, de acordo com aquilo que já foi ensinado, ou que ele tem aprendido, ou que ele está estudando, de acordo com como Deus está conduzindo ele para as coisas, sabe? Pelo que eu entendi do devocional, é como se ele estivesse dizendo, olha, não fiquem tão preocupados em como derrotar esse mal ou como resolver esse problema. Fiquem preocupados em estar lá. Estejam, tomem uma só atitude, que é estar na luta e lutar. O mais é com Deus soberano. E aí a gente vê as conexões ali com os versículos que ele coloca também, que é de Hebreus 12, que fala pra gente perseverar em correr, a corrida que nos foi proposta e andar no caminho em que Deus nos colocou. Isso é muito difícil, sabe? A gente perseverar naquilo que nós sabemos que tem que ser feito, porque nem sempre é como nós gostaríamos, como nós imaginamos, e nem sempre Deus dá todos os detalhes daquilo que vai acontecer. Ele vai falar de Hebreus 12, então se propor a seguir a carreira mesmo quando ela não está de acordo com aquilo que a gente imaginava, ou que a gente gostaria que fosse, ou com aquilo que as pessoas imaginam ou esperam de nós na nossa fase da vida, sabe? É seguir naquela linha em que nós sabemos que Deus nos colocou, sempre reavaliando todas essas questões. E também vai de acordo com Salmos 31, que ele coloca ali também, que vai falar de que vai lembrar a gente de que todas as nossa vida, todo o tempo de vida que nós temos está na mão de Deus. Deus é o governante de todo o tempo. Então ele coloca essas questões assim, perseverem, estejam na batalha, lutem. De vocês só é exigido uma ação, uma atitude, uma decisão, estar na luta e lutar. Se vão vencer o mal, se o mal vai ser abatido, se vocês vão vencer a batalha, isso é com o Senhor soberano, Deus Todo-Poderoso. O peso do mundo não está sobre nós. A Bíblia fala, em Isaías, e o governo está sobre ele. Então, em resumo, esse devocional quer dizer que as nossas escolhas importam sim. Nós devemos agir com sabedoria, nós devemos estudar, devemos entender o modus operandi de Deus para poder entender como também nós devemos agir, porque muitas vezes aquilo que a gente gostaria de fazer, ou aquilo que nós achamos que é o melhor ser feito, não é aquilo que a gente sabe que Deus aprovaria, ou que Deus gostaria que fosse feito. Então, quando a gente entende e sabe como agir, a gente consegue agir melhor, porque as nossas escolhas, elas sim têm impacto, elas sim têm importância, porque é através das nossas escolhas que a soberania de Deus age, é através da nossa vida, é através dos nossos atos, através das nossas atitudes dentro do tempo, seja por influência direta de Deus ou não, seja porque o ser humano vai lá e consegue, e pensa ou não, cada um com as suas crenças, mas nós temos um Deus soberano, nenhuma crença teológica pode combater a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele é o dono do campinho, é Ele quem detém as regras do jogo. Então, as nossas escolhas, elas têm sim peso, mas elas não devem ser encaradas por nós como algo decisivo em última instância. É como se a soberania de Deus é quem nos desse sustento, Ele que nos sustenta dentro de tudo isso. Nós somos apenas uma pedrinha no rio.
que ele usa, às vezes, para mudar o curso de um rio, de alguma coisa, né, para agir de alguma maneira, alguma ação, alguma atitude que muitas vezes a gente acha que foi uma bola na trave, mas Deus sabe por que aquilo aconteceu. Mas ele é soberano, e a soberania de Deus não deve nos assustar, pelo contrário, ela deve ser aquilo que nos sustenta, aquilo que nos dá alívio, saber que existe um Deus por trás, que é um Deus poderoso, bondoso. E o recado final desse devocional é uma oração pedindo que a gente tenha mais confiança na soberania de Deus, né? Eu falo isso de mim, e a gente tá fazendo aqui um devocional aqui em casa nesse período também, entre eu e meu marido, falando sobre confiança em Deus, né? Sobre essa questão da ansiedade, de ficar ansioso, porque muitas coisas dependem de nós, mas o que o Lewis propõe aqui, ou que o organizador aqui do devocional propõe aqui, é que a gente nessa Páscoa consiga observar o sacrifício e toda a ordem que Deus criou das coisas e toda a história que ele escreveu para nos mostrar que nós podemos sim confiar na soberania, no amor e no cuidado de Deus. Que esse seja o esteio da nossa proteção, para que a gente possa ter confiança em simplesmente chegar e fazer aquilo que nós podemos fazer de melhor. E se hoje a gente não conseguiu fazer o melhor porque a gente não entendeu, não sabia, errou o caminho, Deus é um Deus que conserta. Não existe problema que Deus não consiga resolver, e a gente muitas vezes não entende por que as coisas acontecem, porque Deus permite que a gente faça algumas coisas, ou que, né, como que a gente vai redimir todo aquele problema que a gente causou, todas aquelas decisões erradas que a gente teve. A gente tem que ter a certeza, primeiramente, de que sim, Deus pode redimir todas as coisas e todas as situações, e que no tempo certo nós passaremos sim por dificuldades, talvez tenhamos que enfrentar muitas, né, consequências daquilo que nós fizemos, com certeza, mas com Cristo todo o fardo é leve. E quando ele fala todo o fardo é leve, eu tenho observado na nossa vida, e quando as coisas passam, a gente não consegue lembrar delas com tanta tristeza, sabe? Ou a gente não consegue sentir tanto aquele peso das dificuldades que a gente passou. E parece que foi porque as dificuldades eram poucas. Mas, na verdade, foi Deus que nos deu essa anestesia, que nos aliviou de tudo aquilo. A gente pode observar e pode desfrutar dessa graça de Deus. Então, quero dizer pra vocês que, se vocês quiserem esse devocional aqui maravilhoso, mesmo que vocês não usem nessa Páscoa, guardem, leiam nos dias que vocês puderem. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês puderem comprar nos meus links aqui. Isso me ajuda muito pra seguir com o canal, pra conseguir também adquirir novos livros, pra continuar aqui fazendo o trabalho com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Se tiver a opção de hypar, também de hypar, para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdo e o YouTube consiga mandar esse conteúdo para quem realmente gostaria e precisa ouvir sobre isso. Quero dizer para vocês que esse livro aqui é maravilhoso, mas que eu tenho encontrado dificuldades de entender, porque nem li todos os livros do Lewis, mas tem sido também um prazer estudar mais cada devocional e entender melhor, e se eu conseguir encontrar outro aqui que me chame bastante atenção, eu vou trazer aqui para vocês de novo, para que vocês possam, junto comigo, desfrutar desse deleite que é poder reforçar as verdades bíblicas dentro de cada um de nós, tá certo? Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês no próximo vídeo.